O papagaio gritando. Que legal. Quem é vivo sempre aparece, né? Como vocês já viram aqui no título, o vídeo de hoje é sobre o quê? O que todo jovem aprendiz mais quer na vida: ser efetivado. Pois bem, já estou aqui com a minha colinha, algumas diquinhas pra vocês. E hoje eu vim pra, de uma vez, quebrar esse mistério. Como ser efetivado. Como vocês já sabem, ou talvez não saibam, só pra passar um pouquinho de credibilidade aqui, né, nessa pessoa que vos fala, eu tive a oportunidade de ser efetivada 2 vezes. Eu fui aprendiz por 2 vezes. Eu sei, eu gosto de sofrer. Tô zoando, gente, foi uma das melhores experiências da minha vida, o jovem aprendiz. A primeira vez eu fui aprendiz na Rede TV, meu contrato acabou e eu fui embora da TV porque não tinha vaga. E eu comecei a trabalhar na Netshoes como aprendiz também, pela minha segunda vez. Fiquei 7 meses trabalhando na Netshoes e ia ter a oportunidade de ser efetivada lá, mas assim que eu completei 7 meses, me chamaram pra voltar pra Rede TV como efetiva. E é óbvio que eu aceitei, né, gente? Então eu pedi pra sair da Netshoes. E aí eles me falaram, poxa, que pena, a gente tinha planos de efetivar você, mas tudo bem, se o seu sonho é seguir outra carreira, pode ir, você tá livre. E aí foi que eu voltei pra Rede TV, fiquei lá por mais um ano trabalhando efetiva, 1 ano e meio mais ou menos. E aí o que eu fiz? Pedi pra sair da Rede TV, exatamente. Eu fiz um último vídeo contando pra vocês que eu tinha voltado pra Rede TV e que eu tinha saído da Netshoes, mas eu não contei pra vocês que agora eu já não trabalho mais na Rede TV, tá? Eu trabalho em outro lugar. Eu pedi pra sair da Rede TV com muita dor no meu coração, mas eu tive que fazer isso. Foi uma escolha que eu tomei muito consciente. Mas eu não vou contar isso nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Eu vou contar no próximo vídeo, onde eu vou falar o que está acontecendo nessa minha vida. Mas é isso, fiquem tranquilos que essas dicas que eu vou dar pra vocês não são, assim, dicas aleatórias, sabe? Eu passei por essa experiência 2 vezes e essas dicas, gente, são as coisas que eu realmente usei pra conseguir ser efetivada 2 vezes. Chega de falar, bora pra essas dicas. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês não é uma dica, mas sim um aviso. Infelizmente, nem toda vaga de jovem aprendiz ela é uma vaga efetivável. Como vocês sabem, o Jovem Aprendiz é um programa imposto pelo governo, então todas as empresas de médio a grande porte precisam ter pelo menos 5% das suas vagas preenchidas com o jovem aprendiz. É uma necessidade da empresa. O que isso quer dizer? Se pelo menos 5% da minha empresa tem que ser jovem aprendiz, eu não posso simplesmente efetivar todos os meus jovens aprendizes, porque senão eu vou ficar sem vagas para colocar novos aprendizes, entendeu? Basicamente assim, eu tenho um grupo específico de vagas que eu separo só para aprendizes. Essas vagas não é para efetivar ninguém. A empresa precisa sempre ter os aprendizes ali para cumprir a lacuna do governo. Ai, Bia, então quer dizer que eu não vou poder nunca ser efetivado? Não. Isso é muito relativo. Tem empresas que sim, eles querem filtrar os bons jovens aprendizes para colocar, às vezes, em um outro setor, em uma outra área, em um outro cargo no mesmo setor, ou então numa outra unidade da empresa, ou então eles simplesmente vão te manter na sua mesma vaga se eles tiverem a vaga para te efetivar. Tá tudo tranquilo. Só que é bom você saber que, infelizmente, nem toda vaga é para efetivar. Às vezes é uma vaga rotativa. Sempre tem que ir trocando de aprendiz assim que acabar o contrato, para cumprir essa meta do governo. E isso foi o que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava na Rede TV, o meu setor, ele tinha vaga para 2 aprendizes. Era um número fixo, sempre tinha que ter 2 aprendizes fazendo aquela função que eu fazia. Então, quando acabou o meu contrato, infelizmente meu chefe não tinha o que fazer, porque a empresa exigia que naquela minha vaga entrasse um novo aprendiz. Quando acaba o seu contrato numa empresa, você não pode continuar sendo aprendiz, você tem que cumprir somente o tempo do seu contrato. Então não tinha o que fazer, eu tive que ir embora. Porém, aí que tem o pulo do gato. Não é porque você não foi efetivada exatamente no momento que acabou o seu contrato que você não tem chance nenhuma de algum dia você voltar para aquela empresa efetivada. Foi o que aconteceu comigo, gente. Pode parecer uma coisa surreal, meu Deus, é impossível, mas não é impossível. Quando você é um bom funcionário, quando você marca presença na empresa, assim que surge uma vaga, as pessoas vão lembrar de você. Eu tava lá numa outra empresa, já tinha se passado mais de 1 ano e meio depois que eu saí da Rede TV. O meu ex-chefe da Rede TV um dia simplesmente me ligou e falou: Bia, eu tô com uma vaga aqui na OPEC porque a gente precisou trocar um funcionário. Você não quer voltar? Eu fiquei como?
no chão. Quando eu saí, ele até conversou comigo. Assim que aparecer uma vaga, eu vou te chamar. Eu achei que ele tava falando mais por educação, pra falar bem a verdade pra vocês. Só que aconteceu, gente. É o que eu sempre falo. Quando você é um bom funcionário, você é lembrado. Então a minha primeira dica é: converse com o seu chefe, com o seu supervisor, com o seu gestor, com o RH. Se a empresa que você trabalha, o setor que você trabalha, tem a oportunidade de efetivar o aprendiz. É bom você saber disso e não tem problema nenhum você perguntar isso. Sempre bom você saber. Caso eles falem que infelizmente não, a vaga é rotativa, não se desespere, não joga tudo pro ar, não começa a trabalhar de mau gosto só por causa disso, gente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, gente. Porque quem vai sofrer as consequências disso é você. Quem vai ser lembrado como um péssimo aprendiz é você. E se um dia você for trabalhar numa outra empresa e a empresa ligar pro seu chefe e falar: oi, a fulaninha veio aqui para uma entrevista de emprego, eu queria te pedir uma indicação. Você acha que ela é uma boa funcionária? Ou você acha que não? Já pensou se você trabalha assim, ó, nas coxas, 1 ano e meio, seu contrato todinho, aí quando você sai, você vai conseguir outro trabalho e você se queima simplesmente por você não ter feito um trabalho bem feito na sua primeira empresa? Isso acontece muito, tá, gente? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas quando a gente geralmente troca de empresa, os RHs meio que ligam pra pedir uma carta de indicação, pra pedir um feedback pro seu antigo patrão, se você é um bom funcionário. Independente se você vai ser efetivado ou não, faça um bom trabalho. Então agora que eu já te expliquei esse comecinho assim básico, vamos para as dicas de fato do que eu acho, na minha humilde opinião, que você deve fazer para ser efetivado, caso tenha a possibilidade de você ser efetivado na sua empresa. A primeira dica que eu acho muito válido falar para vocês é: sempre tem alguém olhando. Mesmo quando você acha que não tem ninguém olhando, às vezes o seu chefe nem trabalha todo dia na empresa, você fica mais só com os outros funcionários mesmo, você acha que ninguém tá vendo o que você tá fazendo, sempre tem alguém olhando. Seja pro lado bom ou pro lado ruim. Então, se você tá fazendo aquele serviço bem mais ou menos, atrasando os prazos, entregando as coisas mal feitas, saiba que tem alguém olhando isso, viu? Mas da mesma forma, se você tá sendo um bom funcionário, se você tá trabalhando, se você tá se dedicando, querendo aprender, por mais que pareça que ninguém tá nem aí pra você, sempre tem alguém olhando. Pode ser que essa pessoa nem seja o seu chefe, às vezes ela é uma pessoa X de outro departamento, um outro chefe de um outro departamento, uma pessoa do RH, ou então uma pessoa do seu próprio convívio, um funcionário, ele tá sempre de olho, gente. Nunca ache que ninguém vê o que você faz, porque sim, as pessoas veem e as pessoas comentam o que você faz. Se você for um funcionário bom, é muito bom que as pessoas vejam mesmo o seu trabalho. Por mais que as pessoas não comentem com você que ela tá vendo que você tá fazendo um trabalho bom ou ruim, elas comentam entre outras pessoas. Isso pode ser muito bom ou muito ruim pra você. Sempre faça o seu melhor, porque vai ter alguém assistindo, com certeza. Eu sei que parece bobo isso que eu tô falando, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo pra vocês verem o quanto isso é sério. Eu tava lá bem linda, bem maravilhosa, trabalhando, e tinha um outro chefe de um outro departamento que não tinha nada a ver com o meu departamento. Era a produção 3D, tinha um monte de designers na equipe, e eu nem conhecia o cara que era chefe daquele departamento. Mas de alguma forma, alguém comentou com ele sobre mim e do nada o cara surgiu lá no meu Instagram. Eu conhecia ele de rosto, mas eu nem sabia que ele era chefe de outro departamento. Eu só conhecia ele de rosto mesmo. Um belo dia, tava eu voltando do meu horário de almoço e ele me parou no meio do caminho e falou: ah, você é a Bianca? Aí eu falei: aham, sou. Tudo bom, prazer conhecer e tal, né? Cumprimentei ele normalmente. Aí ele falou: nossa, eu tava vendo seu Instagram e eu amei o seu Instagram. Aí eu falei: ah, que legal, obrigada, né? Bacana. Aí ele falou: não, é porque assim, eu sou chefe do departamento tal, e eu vi que você combina o seu Instagram por cores, né? Você coloca uma fileirinha rosa, uma fileira amarela, uma fileira toda verde. Suas fotos são muito organizadas. E eu falei: caraca, essa menina tem um senso de design maravilhoso. Eu tava sendo não só avaliada na empresa, pro cara ficar sabendo de mim, mas ele tava avaliando até a minha rede social, gente. E antigamente eu tinha essa mania de ficar organizando o feed bonitinho, por cor, por foto. Hoje em dia eu não tenho mais paciência pra isso. Eu já estudava computação gráfica, que é um designer de computação, né? E quando ele falou isso, gente, eu fiquei muito feliz, né? E ele até falou: se surgir uma vaga no meu departamento, eu vou te chamar pra você trabalhar com a gente. E às vezes você pode não ser efetivada no seu setor,
Mas quem sabe não tem um outro setor que tá precisando de alguém e eles te efetivam num outro setor. Sempre vai ter alguém te observando, então fica de olho nisso, viu? A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte: façam antes de te pedirem. Isso parece ser muito tosco, todo mundo sabe disso, ai, óbvio. Mas ninguém faz. E eu não tô falando de coisa surreal não, viu, gente? Tô falando de coisas óbvias, que tá ali pra ser feita, mas ninguém faz, porque as pessoas simplesmente estão com preguiça, ou estão ocupadas. Então por que não vai você lá e faz? Vou dar um exemplo básico que acontecia comigo direto no meu departamento. Eu sou apaixonada por café, né, gente? Então lá no fundo do meu departamento tinha uma mesinha de café. Todo mundo ia lá, tomava seu café, se servia, às vezes comia uma bolachinha e tal. Às vezes eu via que aquela mesa do café, ela tava meio respingadinha de café, sabe? Às vezes respinga um pouquinho, o pessoal nem repara, ia trabalhar, voltava pra mesa. Então, às vezes eu ia lá pegar meu café e eu via que tava um pouquinho sujo. Eu poderia pegar o meu café e caguei, né? Voltar pra minha mesa e fingir que nem vi. Mas eu via que a mesinha tava suja. E é uma coisa tão simples, sabe? O que me custa passar um paninho na mesa? Não ia cair minha mão, né, gente? Isso é você ser útil, é uma coisa que ninguém precisa te pedir. Isso mostra que você é uma pessoa proativa. Que você não fica sempre escorada esperando outra pessoa fazer. Isso não quer dizer que é a sua função, nossa. Então, Bianca, era a sua função limpar a mesa do café? Não, gente, todo mundo fazia. Faz parte, é convivência e não custa nada. Eu tô dando um exemplo bem básico, mas tem milhares de outras coisas que às vezes é o seu próprio trabalho e você tá esperando alguém pedir pra você fazer. Uma das minhas funções era organizar o arquivo. Então, quando eu sabia que chegava a data de organizar o arquivo, eu levantava e ia organizar o arquivo. Eu não precisava ficar esperando o meu chefe falar: Bianca, você vai organizar o arquivo? Parece que quando você tem que ser cobrado por fazer algo que é sua responsabilidade, é meio que a pessoa te chamando de incompetente. Porque realmente você já deveria ter feito aquilo e você tá lá esperando Deus te chamar. Então não espere as pessoas te cobrarem, principalmente se for algo que é da sua responsabilidade de fazer. A terceira dica que eu separei pra vocês é: marque presença. Isso é um diferencial muito grande. Tem um ditado popular que as pessoas falam aí e eu carrego pra minha vida porque faz muito sentido pra mim. Quem não é visto, não é lembrado. Ninguém vai lembrar de você se você simplesmente entrar todo santo dia, fazer aquilo que já é esperado que você faça e depois bater o seu ponto e ir embora. Você vai virar um objeto lá no seu apartamento, sabe? Tipo uma mesa, que só tá ali pra fazer a função dela, ser uma mesa. Coloca uma coisa na sua cabeça. Para você ser efetivado, você tem que mostrar que você tem algo a mais. Senão, por que eles vão te contratar? Tem tanta gente boa no mundo com currículo impecável. Por que eles vão escolher contratar você, sabe? Se você simplesmente faz o esperado. Fazer o esperado é bom, mas não passa disso. Bom, se eu fosse chefe, eu efetivaria aquela pessoa que é muito mais que bom, que é excelente. Pra você ser excelente, você não pode simplesmente fazer aquilo que todo mundo já faz. Você tem que se destacar. Ai, Bia, como que vou marcar presença? Eu sou tímida, sabe? Eu não sou aquela pessoa que fica conversando, que fica puxando o saco do patrão. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca puxei saco do meu patrão porque eu acho isso um porre. Puxar saco é coisa de quem não tem nada a agregar. Tipo assim, você não tem mais nada, nenhuma qualidade além de saber puxar saco. Se você tiver coisas a agregar, você não precisa puxar saco. Você vai marcar a presença só por ser você e por ser uma pessoa prestativa. No começo, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu era uma pessoa bem tímida. Eu tinha só 14 anos. Todo mundo lá era bem mais velho que eu, então eu ficava meio ressentida de falar alguma coisa e às vezes tá errado. Mas depois de uns 3 meses que eu fiquei lá sendo uma mesa, ninguém nem, acho que não sabia nem meu nome. Falei, pô, meu, quer saber? Eu vou passar 1 ano e meio da minha vida nessa empresa. Pelo menos eu preciso ser lembrada. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu fiz o curso de computação gráfica, como eu falei pra vocês. Então, coisas relacionadas a computador, tipo assim, editar um arquivo no Photoshop, ou então deu um bug assim na máquina, era coisas que eu sabia resolver. Então, às vezes acontecia de um computador lá dar um pau, e o pessoal ligava pro pessoal da TI, e o pessoal da TI tava ocupado, demorava pra descer. Então, em vez de eu ficar calada ali, igual uma porta, eu resolvi marcar minha presença, sabe? Deixar ali a minha marca, ser útil pra alguma coisa. Levantei minha mão e falei, ouviu? Se quiser ajuda aí, eu sei como que resolve, tá? E ainda foi com o meu chefe, gente, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu fui lá, pronto, resolvi um negocinho, uma coisa super simples. Mas ali ele já tinha marcado pelo menos meu nome.
depois disso, toda vez que alguém tinha esse mesmo problema, o pessoal já falava: ah, chama a Bianca que ela sabe como é que resolve. Entendeu? Todo mundo tem uma coisa que você faz muito bem. Tem gente que é muito bom em planilha, tem gente que é muito bom em mexer no computador, tem gente que é muito bom com organização. Mostra. Melhor do que você ficar falando assim: ah, porque no meu currículo tem esse curso, tem aquele curso, eu sou isso, eu sou aquilo. Muito melhor do que você ficar falando é você ir lá e mostrar. Sabe, se é bom em organização, então pega aquele cantinho da bagunça ali, no que fica no seu departamento, vai lá, organiza por pastinha, deixa tudo organizadinho. E por mais que ninguém te fale nem um muito obrigado, pode ter certeza, tem alguém olhando. E isso acontece, gente, até hoje, tá? Não é porque eu parei de ser aprendiz que eu esqueci dessas dicas, não. Isso é pra tudo na sua vida. Onde você for, se você quiser ser lembrado, você precisa marcar a presença. Próxima dica é: tenha um bom relacionamento. Eu sei que pode ser o seu jeito, ser mais calado, ser mais na sua. Tudo bem, se é o seu jeito, tá tudo bem. Mas é muito importante você saber lidar com a equipe. Hoje em dia, no mercado de trabalho, gente, ninguém faz nada sozinho. E nada é melhor do que uma boa comunicação. Tente criar uma amizade com o pessoal do seu setor. Sai pra almoçar junto com eles. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que trabalha com você vai fazer uma festa de aniversário e convidou todo mundo, inclusive você. Vai lá, faz um esforço pra ir. Tenta criar um bom relacionamento entre o pessoal que trabalha com você. Afinal de contas, você vai ver eles por todos os dias até o final do seu contrato. Simplesmente seja gentil. Você tá vendo que a pessoa tá cheia de coisa pra fazer? Fala: viu, você precisa de ajuda aí? É bom você ter um bom relacionamento. Eu lembro que no meu último dia, eles organizaram um café da manhã surpresa pra mim. E eu lembro que meu chefe falou assim pra mim. Ele falou assim: viu, você tá de parabéns porque você conseguiu lidar com as meninas aqui, viu? Porque lá no meu departamento tinha um monte de meninas, várias mulheres, né? Ele falou: toda aprendiz que vem pra cá sempre tem uma encrenca com as meninas, mas você conseguiu tirar de letra, as meninas te adoram. Eu amo aquelas meninas. Nossa, gente, eu tenho um carinho, uma paixão de verdade por todas elas. Independente se eu tô trabalhando lá ou se eu não tô, eu amo muito, muito aquele povo, aquele bando de doido. Esse relacionamento tão bom com o pessoal de lá fez eu ter o melhor ano. Eu ia trabalhar feliz, eu gostava, a gente ria pra caramba, era muito legal, o dia passava voando. Se eu precisava de ajuda, elas me ajudavam. Se elas precisavam de ajuda, eu ajudava. Talvez se eu tivesse me desentendido muito com as pessoas lá, se eu não gostasse de ninguém, ninguém gostasse de mim, eu acho que meu chefe nem pensaria em me chamar pra voltar, porque é ruim, né? Você tem uma equipe que vive brigando, que ninguém se entende. Então isso é muito importante. A próxima dica é: peça feedbacks pro seu superior. Pode ser o seu chefe, o seu gestor, o seu supervisor. Uma vez a cada 6 meses, uma vez ao ano no máximo. Peça um feedback, senta com essa pessoa e fala assim: ouviu? Eu gostaria que você me desse um feedback do meu trabalho. Eu quero saber se eu tô atendendo as expectativas do setor, se meu trabalho tá bom, se eu tenho que melhorar. É surreal como um feedback pode te ajudar. E por mais que às vezes o seu feedback não seja tão bom, mesmo um feedback que pareça ruim, é bom. Porque se ele te apontar exatamente o que você tem que melhorar, você pode trabalhar em cima daquilo e reverter a situação. E é muito bom você saber os seus pontos positivos, o que você tá errando. Isso é extremamente importante. Tem gestores que automaticamente vão te dar um feedback de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez ao ano. Mas tem gestores que não dão, que simplesmente não falam nada, só observa até o final. Então, é importante você ir lá e pedir, sim. Tem que dar um medinho. Quando eu fui pedir meu feedback pro meu supervisor, eu quase caguei nas calças. Mas eu fui com medo mesmo. Pedir feedback mostra que você tá interessado em melhorar. Mostra que você realmente quer ficar, porque quem não quer ficar, não tá nem aí se tá indo bem, se tá indo mal. Então, pedir feedback só tem pontos positivos. Esteja, sim, preparado para ouvir coisas boas e coisas ruins, mas esteja mais preparado ainda para se reinventar após um feedback. Próxima dica é: seja pontual. Sei que às vezes tem um dia ou outro que a gente atrasa, mas é importante você avisar o seu gerente, seu superior, que você vai atrasar um pouquinho por tal motivo. Acontece com todo mundo, mas quando isso vira uma frequência, é um ponto muito negativo. Pega muito mal e todo mundo comenta. Próxima dica é: se disponha a fazer. Sabe aquele negócio lá que tem que fazer, mas ninguém quer fazer?
Faz você. Eu sei que parece, nossa, Bia, mas caramba, também é pra mim ser gado, né? É ser gado da empresa. Ninguém tá falando aqui pra você se deixar ser trouxa, fazer o trabalho de todo mundo, ficar até mais tarde, sabe? Não é isso. A gente tem equilíbrio, tudo demais também é sobra. Se você for sempre muito bonzinho, muito trouxa, você vai sim acabar virando o famoso aprendiz gado. Aceita tudo, tudo tá muito bom. Não é isso, tá, gente? Tipo assim, gente, quando a gente é aprendiz, a gente tá passando por um período de aprovação. É um período que você tem que dar o seu melhor se você quer ficar. Então, tenha equilíbrio, sim. Saiba as coisas que é pra você fazer, que não é pra você fazer, que ele é uma coisa também que já é demais. Mas aquilo que não for te custar nada, sabe? Você tá com tempo livre, terminou o trabalho, em vez de você ficar ali no celular, vai lá fazer aquilo lá que ninguém quer fazer. Organiza ali aquela estante que tá bagunçada. Mostra que você tá ali, que você é útil, que eles precisam de você. A próxima dica é: abra a tua boca, filho de Deus. Então, se não aprendeu, abre a boca pra pedir ajuda. Não fica ali se matando, levando 40 minutos pra tentar fazer um negócio, sendo que você pode simplesmente falar: ô, fulano, me ajuda aqui com isso aqui que eu não entendi. Se alguma coisa tá ruim, converse. Quer ajudar? Converse. Uma boa conversa pode resolver qualquer coisa. Então, não guarde tudo pra si sempre. É importante também falar. Próxima dica é: seja humilde. Por mais que você seja um aprendiz muito conceituado, que você já tenha feito muitos cursos, que, nossa, você já estudou inglês, Excel, você tá ali pra aprender. Sabe quando a pessoa vai sentar do seu lado pra te ensinar? Fica quietinho e ouve. Por mais que você fale: mas o jeito que eu faço é melhor. Às vezes o jeito que você faz não é o jeito que é pra ser feito. Então, simplesmente, seja humilde e queira realmente aprender. Outra dica que, sinceramente, eu acho que é uma das mais importantes: crie um network. Network nada mais é do que uma rede de contatos. É você conhecer pessoas que conhecem pessoas que possam te indicar futuramente. Às vezes você fica tão preso só no seu departamento, você não anda pela empresa, você não conversa com pessoas de outro departamento, você não fala com ninguém. A empresa é muito maior. E como eu falei no começo, se você não for efetivado no seu departamento, talvez você possa ser efetivado em um outro departamento. Só que ninguém vai fazer essa caridade por você, gente, de pensar em te colocar num departamento X só porque você quer muito. Você tem que conhecer pessoas que possam te ajudar. A gente não faz nada sozinho nesse mundo. Não tem nada de errado em você ser indicado, não tem nada de errado nisso. E se você merece, é muito bom ter alguém pra te ajudar. Nem sempre a gente consegue fazer as coisas sozinho, a gente precisa sim de ajuda e tá tudo bem. A próxima dica é uma dica que aglomera todas essas outras coisas que eu já falei. Mostre que você quer ficar. Além de fazer todas essas coisas que eu já comentei com vocês, externize também da boca pra fora: pô, eu queria ficar. Fala isso, comenta, para as pessoas realmente saberem que você tem interesse. Isso é importante. Última dica, mas nem por isso menos importante: não tenha vergonha de tentar e errar. Eu falando assim, parece que, nossa, eu fui aprendiz perfeito. Longe disso, tá, gente? Eu errei várias vezes, eu tentei coisas e errei. Todo mundo erra, é normal. Você não precisa se cobrar de ser perfeito, porque ninguém é perfeito. E quando a gente tenta uma coisa nova, faz parte do processo a gente errar e errar e errar até acertar. O importante é você não parar de tentar. E só com a persistência você pode atingir a perfeição. Então é isso, gente. Eu tentei trazer todas as dicas que mais me ajudaram nesse processo. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você vai sim ser uma pessoa lembrada. As pessoas vão saber quem é você. E mesmo que você não seja efetivado por falta de vaga, por vários motivos que possam acontecer, é sempre bom você ser lembrado. Efetivação não é tudo, tá? Quando você sai do Jovem Aprendiz, se você não ficar nessa empresa, uma hora ou outra você vai arrumar uma outra empresa. A partir do momento que você exerce essas dicas que eu tô te falando, você se torna um profissional excelente em tudo que você for fazer. Se você for ser um administrador de empresa, você vai ser um administrador de empresa top. Se você for ser um vendedor de picolé, você vai ser um vendedor de picolé top. Independente de onde você for, o que importa é a sua essência, o que você carrega. E uma hora ou outra, sim, você vai ser beneficiado por ser uma pessoa tão dedicada. Aconteceu comigo e eu não sou mais especial do que ninguém. Eu simplesmente dei o meu melhor e, naturalmente, as pessoas retribuíram com o melhor delas também. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, muito mais do que gostado, eu espero que esse vídeo seja útil pra você. Comenta aqui embaixo a sua experiência, se você já foi efetivado ou se você ainda não foi efetivado, mas a partir de hoje vai colocar em prática todas essas dicas pra você finalmente conseguir ser efetivado. Enfim, comenta o que você quiser aqui embaixo. Ou se você preferir, você pode me seguir no Instagram, que é esse aqui,
Bianca Brito Oficial. E lá você pode me mandar a sua dica, a sua sugestão. Enfim, lá eu tô sempre postando a minha vida, do meu trabalho. Se você quiser, seja muito bem-vindo, pode me acompanhar lá. Não deixe de deixar o seu gostei, se inscreve no canal. Vou tentar continuar trazendo vídeo com frequência aqui pro canal, sempre que eu tiver um tempinho, eu prometo. Um beijo e até o próximo vídeo, gente!